Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando um tema maravilhoso. Estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus, lições comentadas pelo pastor Douglas Batista, e este é o nosso sétimo momento de reflexão, exatamente isso. Estamos na nossa sétima lição, que será ministrada no próximo dia 13 de fevereiro de 2022, onde falaremos de um tema específico: a Bíblia transforma as pessoas. E eu gostaria de fazer uma oração. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Então, aperte o cinto aí e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, Senhor, traga iluminação, compreensão da Tua palavra e que sejamos edificados para a glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer as nossas leituras que irão fundamentar a nossa reflexão. O texto áureo proposto para esta reflexão, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. E a nossa leitura bíblica, Hebreus capítulo 4, versículos 11 ao 13, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao versículo 6. Pause o seu vídeo, faça esta leitura porque ela é extremamente importante e ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lição maravilhosa, estamos falando sobre a palavra de Deus e afirmando, endossando a sua supremacia. Isso é algo importante e que deve ser feito por mim e por você. Esta lição de hoje, ela tem alguns objetivos que são propostos para mim e para você, e o primeiro deles, destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo, elucidar que a Bíblia Sagrada anula os conselhos do mundo. E o terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Então, nós temos 3 pontos que aqui serão abordados. O primeiro, a Bíblia é a palavra viva de Deus. O nosso Deus sendo um Deus vivo, logo a sua palavra é uma palavra viva. O segundo ponto, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E o terceiro ponto, a Bíblia nos torna humildes. Então, nesta lição, veremos que a Bíblia Sagrada é a palavra viva, a palavra eficaz e que traspassa o interior do ser humano, e tal qual uma espada que anula os conselhos do mundo e nos capacita então a viver em humildade diante de Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada possui um autor, tem uma única origem. O seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por esta razão, a sua palavra é poderosa. Por esta razão, esta palavra ela é eficaz para transformar o nosso entendimento e nos faz compreender, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, compreender a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se podemos falar a respeito de uma palavra-chave para esta reflexão, eu diria transformação. O tema desta lição pode ser aqui falado a respeito deste tema, transformação. Então,
A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar justamente a palavra de Deus. Quando lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 6, isso fica evidente. Aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. E eu gosto de dizer que a influência de pessoas que pensam negativamente e que desacreditam da palavra de Deus são fatores extremamente primordiais nesse contexto para fazer com que haja um desânimo total no meio do povo e eles agora receberam uma ordem de Deus para que retornassem pelo caminho do deserto. Você se lembra que apenas Josué e Calebe tinham uma palavra de ânimo e de confiança em seus lábios, mas a força daqueles que estavam atemorizados, fora maior naquele momento e o povo a estes ouviram. E é exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm certos talentos em si e eu creio que, e lamentavelmente penso assim, gostaria que fosse diferente, mas tenho percebido que as pessoas que não nos lançam adiante, mas que infelizmente suas palavras tendem a nos fazer estagnar, parar ou até andar para trás, são essas pessoas que estamos dando ouvidos. Então o autor aos Hebreus, ele faz um alerta aos cristãos para não cometerem o mesmo erro cometido pelo povo de Israel. Você não pode ignorar o fato de que a Igreja de Cristo, ela marcha nesta terra em direção a Canaã, não a Canaã terrena como peregrinava o povo de Israel, mas a Canaã celestial, e nós não podemos deixar de entrar nesta bendita esperança a qual temos, a qual nutrimos, nesta região celestial a qual almejamos por causa da nossa negligência e por causa da nossa desobediência. Então, por esta razão, temos que lembrar aquilo que o escritor aos Hebreus nos ensina. Este propósito, ele nos lembra de que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E a palavra vai sim na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta, ela é poderosa para discernir as intenções mais profundas do meu e do seu coração. Então veja, não podemos olhar para Israel e não aprendermos. Muitos negligenciaram a palavra e acabaram por perecer no deserto, né? A palavra, ela deve ser obedecida por uma razão central, que é justamente evitar o juízo da parte de Deus, logo a morte. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Já disse o meio-irmão de Jesus, Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 21. Então, não se trata de um ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus, ela é viva e ela permanece viva porque o autor é um Deus vivo, um Deus altíssimo que vive desde a eternidade. A palavra de Deus é a espada que penetra no mais profundo. O texto sagrado é que nos garante esta verdade e descreve as Escrituras como a mais penetrante espada de dois gumes. O uso figurado desta expressão de dois gumes simboliza justamente que a palavra de Deus, ela é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. A palavra de Deus, quando recebida
como ela deve ser recebida, ela faz um efeito extraordinário na minha vida, como já fez na minha vida e continua fazendo na minha e na sua vida. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito Santo. A palavra penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. E a palavra é importantíssima. Estamos substituindo a palavra por entretenimento dentro da casa de Deus, mas a Bíblia nos garante, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Os nossos louvores precisam ser louvores congregacionais, louvores que estejam fundamentados na palavra de Deus, para que este louvor já comece agora a trabalhar no coração da igreja, para que a semente poderosa que é a palavra de Deus possa ser liberada naquela reunião, naquele culto, na minha congregação e na sua congregação. Então veja, o que isso significa? Quando eu digo que a palavra vai no mais profundo, na divisão da alma, espírito, junta, medula, o que eu quero dizer? Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, ela vai no mais profundo, examina os nossos segredos mais obscuros e revela o verdadeiro caráter que há em mim, que há em você, e ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos que existem dentro do homem, de justamente este conflito que há justamente entre o espírito e a carne, esta militância que há entre a carne e o espírito. Então veja como a palavra ela é poderosa. Se ela está aberta, ela é a palavra de Deus. Se ela está fechada, ela permanece sendo a palavra de Deus, que transforma, que muda, que confronta, que propõe cura, que propõe libertação. Tudo isso encontramos na santa e bendita palavra de Deus. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12, o final do verso. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desveladas, são desvendadas diante da palavra de Deus. Os pecados escondidos agora são revelados. Toda hipocrisia e rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Tolo é aquele que pensa estar enganando e escondendo alguma coisa de Deus. Nada passa desapercebido aos seus olhos, e você muito bem já sabe, diz para mim, você já sabe, os seus olhos que são como chama de fogo e penetram todas as coisas. Então, o nosso coração deve se render à palavra de Deus para que sejamos salvos, para que sejamos curados, para que sejamos transformados. O salmista, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. E a intenção do salmista, quando diz que guarda a palavra em seu coração, é justamente para não pecar contra Deus. E por que isso seria possível? Porque o escritor também sapiencial diz que do nosso coração procede todas as saídas da minha vida. E se o meu coração está cheio da palavra de Deus, se o meu coração está agora inundado pela palavra de Deus, todas as saídas da minha vida estarão pautadas na palavra de Deus. Que coisa gloriosa e que coisa importante para que vivamos plenamente, entendamos plenamente a importância da Bíblia Sagrada, desta Escritura suprema, inerrante, infalível, que é a palavra de Deus. O segundo ponto diz que a Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Paulo vai esclarecer aos irmãos de Corinto que as armas da nossa milícia não são armas humanas, carnais, mas
podemos ler que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso mostra, e também a razão pela qual assim temos esta convicção de Paulo, porque a nossa luta não é de natureza carnal humana, mas ela é de ordem espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim devemos lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, agora versículo 13, tomai toda a armadura de Deus. Veja, não é parte da armadura de Deus, mas tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e havendo feito tudo que? Ora, se revestindo de toda a armadura de Deus, você possa ficar firme. Esta é a instrução para os nossos dias, para a minha vida e para a sua vida. Então, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, não é humano, né? Mas as nossas armas são poderosas em Deus para desfazer todas as fortalezas. O conselho bíblico, então, é tomar. Mais uma vez, não parte da armadura. Já calcei os meus pés com a sandália da preparação do Evangelho da Paz, já é o bastante. E eu quero te dizer que não. Você tomou parte da armadura, você está desguarnecido, você está vulnerável. Por esta razão, é importante que o soldado vá ao campo de guerra com a sua armadura completa. Então, a ordem é tomar toda a armadura, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. E a oração, nós sabemos muito bem o efeito que ela causa na vida de todo o cristão. E como as armas não são carnais, elas são agora em Deus, as nossas armas estão agora estabelecidas em Deus, porque elas são poderosas para destruir todas as fortalezas infernais que se levantam contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa igreja, contra o ministério que o Senhor estabeleceu em nós. É por esta razão que não adianta querer militar com a carne, mas devemos lutar com as armas espirituais. A palavra de Deus, ela tem poder para anular o mal com graça e poder e libertar as almas de toda espécie de prisão, seja ela física ou espiritual. Ela também destrói os falsos argumentos. A palavra é poderosa para a destruição de falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus destrói os conselhos. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a parte A. A Bíblia, na versão nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade, se aplica a ideologias anticristãs, e nós estamos vivendo em pleno século XXI o ápice de ideologias anticristãs, entre elas ateísmo, relativismo, que é algo que está se tornando natural dentro de muitas igrejas por aí, o secularismo, o marxismo, as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Então, tudo isso pode ser desfeito através do conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra é poder agora gerar em si ferramentas para destruir quaisquer argumentos falaciosos propostos por esta sociedade atual. O terceiro ponto nos fala sobre a Bíblia nos tornar humildes. Deus aborrece
a soberba. Provérbios 16, 18 é um texto que sempre gosto de citar, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então sabemos que a soberba é a antessala da ruína, da queda. E a Escritura vai declarar: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Veja como estar em Cristo e viver esta humildade, ela é benéfica, ela traz benefícios para a vida cristã. É por esta razão que Tiago justamente exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Tiago 4:10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se diante do Todo-Poderoso querem justamente dizer obediência plena, total, inegociável. E quando nos chegamos a Deus, Ele também se aproxima de mim e de você, e Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal, diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Veja, vem do alto a sabedoria que nos é agora maravilhosa. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. É o benefício que a palavra gera em nós. Somos bem-aventurados porque esta palavra, ela está produzindo algo excelente na minha vida e na sua vida. Essa lição, ela é maravilhosa. A palavra de Deus enxertada em nosso coração nos faz agora confrontar todos os sofismas, que são pensamentos que procuram justamente induzir ao erro, ideologias que aparentemente podem ser atrativas e têm até um quê de verdade, mas sabemos que são meras ideias e meras estratagemas malignas para desvirtuar a igreja de Deus. Mas nós estamos estabelecidos não em sofismas, mas na inerrante, na infalível e na suprema palavra de Deus. Nós sabemos que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Isto é o que mais prejuízo tem trazido na terra. Veja, nós sabemos que muitos que estão caminhando a passos largos ao inferno estão caminhando porque rejeitam a graça e esta revelação plena divina, né? As pessoas estão negligenciando aquilo que a palavra está alertando e o mundo vive esse negacionismo em relação à obra redentora de Cristo e ao arrebatamento da igreja. A palavra de Deus examina os segredos mais íntimos do ser humano e desfaz todos os conselhos malignos e mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra, sabe o que acontece quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus? Isso não é só comigo, não é só com você, com todo aquele que se submete e se sujeita à palavra de Deus. Ele é transformado para a glória do nome do Senhor e é agraciado com bênçãos plenas oriundas do próprio Deus. Esta é a nossa lição maravilhosa deste domingo e que o Senhor possa abençoá-lo de uma forma poderosa. Senhor, abençoe os teus filhos, conceda-lhes graça, poder para compreender esta palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Você está comigo até aqui, meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.